Fala galera, dizem que a madrugada é o melhor horário para se gravar um vídeo. Se você ouvir algum ruído aí, não repare, porque eu tenho vizinhança, então isso pode acontecer. No nosso segundo vídeo do canal, eu quero tratar com você aqui a respeito do texto que nós lemos lá de Romanos 13. Não sei se você chegou a assistir, se não assistiu eu vou deixar em algum cantinho por aqui, para que você tenha a oportunidade de assistir, para você compreender a sequência do que a gente vai falar. O texto, na verdade, aborda a ideia da sujeição, né, do cidadão às autoridades que são instituídas por Deus. É assim que o texto coloca. Eu cito no vídeo 1, por exemplo, que eu não vejo pessoas às vezes postando esse tipo de conteúdo. Então eu repito, é de maneira bem autônoma, a avaliação é pessoal. Então, no texto de Romanos 13, que a gente leu no vídeo 1, Paulo vai dizer que nós precisamos ser totalmente sujeitos às autoridades. Que autoridades são essas? Autoridades governamentais, sejam elas o presidente, senadores, deputados, policiais, e aí são diversas polícias, né? Ou as próprias forças armadas, ou seja, todo o aparato do Estado nós entendemos como autoridades. Os vereadores, os prefeitos. Então, voltando a pensar no texto, Paulo vai dizer que nós precisamos ser totalmente sujeitos a essas autoridades, ou seja, submissos, né? Fazer a nossa parte, pagar os nossos impostos em dia, porque essa autoridade, do ponto de vista bíblico, ela é instituída por Deus. Então subentende-se que ela vai seguir os padrões e os parâmetros que Deus instituiu. E é aqui que fica a situação, é aqui que a gente vai pensar um pouco sobre quando isso acontece e quando isso não acontece, tá? Você vai perceber no texto, e aí pode ler lá, que Paulo não advoga nem para a direita e nem para a esquerda. Paulo não defende o Império Romano ou critica o Império Romano. Ele só diz que precisamos ser submissos, né, sujeitos a essas autoridades. Eu entendo que Paulo coloca dessa forma porque há três pilares basilares: a família, Deus institui a igreja e Deus institui as autoridades. Por isso que Paulo, na verdade, ele vai pensar, ou ele vai expor e colocar que nós precisamos ser sujeitos. Honrar pai e mãe, por exemplo, é uma maneira de você ser submisso à autoridade. Podemos discutir todas as possibilidades, mas enfim, se está lá, é uma permissão do Senhor para que ele esteja. Um outro detalhe muito interessante que você percebe no texto é que Paulo, ele escreve o texto totalmente voltado para o cidadão, jamais da autoridade. Ele coloca entendendo que essa autoridade está cumprindo tudo que o Senhor espera dessa autoridade para com a nação. Ser honesto, transparente, devolver o recurso para o povo em forma de benefício, né? Uma vez que os impostos são todos depositados ou concentrados nessa autoridade, ela vai fazer toda a administração para que esse dinheiro chegue à população em forma de benefício, de uma maneira igualitária, e a população possa desfrutar disso. No nosso caso, estradas boas, saneamento básico, saúde, segurança pública. Então, proporcionalmente, todos desfrutarão de um benefício que esse Estado, que essa autoridade administra. Então, partindo da ideia de que essa autoridade ascende ao poder com a permissão do Senhor, nós vamos compreender que essa autoridade então vai fazer conforme os princípios que Deus colocou. Claro que existem algumas que sobem, ascendem ao poder e se perdem. E aqui fica uma obrigação da igreja denunciar essas extravagâncias. Quando João Batista chega para Herodes diante da autoridade, coloca para Herodes o seguinte: olha, você não pode ficar dormindo com a sua cunhada. Quando você chega em Sadraque, Mesaque e Abednego, você faz uma análise e ali a estátua de Nabucodonosor, ela é colocada para que seja adorada. Eles dizem: olha, a gente vai sofrer as consequências, seja qual for a penalidade aí, mas a gente não vai se curvar não. E aqui, já caminhando para o final, eu quero fazer a correlação com o governo brasileiro. Um governo que tem aí uma carga tributária, uma das maiores do mundo, e não consegue honrar os seus compromissos para com o povo. Mas se você entrar nos detalhes, você vai se deparar com algumas discrepâncias que vai explicar o porquê que isso ocorre. Pessoas que votam as leis, talvez sem critério algum, até mesmo de conhecimento básico, porque para se estar colocado no poder e votar leis, essa pessoa tinha que ter no mínimo um terceiro grau completo, uma faculdade de administração pública, para ele ter noção do que ele está fazendo. Não pessoas que estejam lá militando a favor de A ou B, de X ou Y. É o que eu penso, é a minha opinião. É pra gente pensar, é pra gente orar, é pra gente colocar diante de Deus a realidade do nosso país. Somos sujeitos sim às autoridades, conforme Deus nos mandou.
e elas vão de prestar conta com Ele. É o que nós cremos. Fique com Deus, deixe aqui seus comentários, debata com alguém aqui se você não concorda, debata, coloque a sua opinião aqui se você discorda do que eu falei, coloque o seu ponto de vista, eu quero ler, né? Debata de maneira saudável, de maneira consciente, para que um acrescente na vida do outro e a gente consiga então caminhar junto quanto nação. Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço.